Boa tarde a todas e todos, professor Jailton. É muito prazer em conhecê-lo hoje nesse evento tão elogioso para mim. Fico muito contente pelo convite. Professor Fernando, que falou agora há pouco brilhantemente, muito prazer também em conhecê-lo. Professora Márcia Bento, professora Márcia Salles, professor Zé Cláudio, né, da UNEB, que também me estendeu esse convite, né, me fez essa bondade de fazer esse processo de conversa para estender esse convite. Minhas saudações também. Eu quero, primeiramente, lembrar, né, o sentido que a gente tem quando a gente pensa em fazer, em pensar, em construir uma aula magna, né? Uma aula magna que tem como função primordial falar de temas emergentes, né? Falar de grandes temas, de temas que se apresentam para nós como temas do momento, vou colocar aqui para controlar o meu tempo, e também tem a função de dar boas-vindas, né? Boas-vindas aos novos estudantes e às novas estudantes que começam um curso, né? Um curso de graduação ou num programa de pós-graduação, né? Então, antes de tudo, eu quero dar boas-vindas a todas e todos, né? Dizer para vocês que vocês já perceberam também, mais do que eu, quão difícil tem sido esses momentos, quão difícil tem sido essa emergência do tempo, né? Essa exceção, esse estado de exceção que temos vivido, em que o governo central e alguns governos estaduais e municipais lutam, parece que, contra às vezes, o bem-estar da população. Isso é uma tristeza muito grande, mas com força nós podemos juntos enfrentar essas dificuldades, ir à frente, ir adiante, né? E entrando agora no curso de pós-graduação, né? Aprofundar as suas pesquisas de acordo com o que se espera da universidade, né? A construção de uma formação política, a instituição de uma reflexão ética e a seriedade necessárias para que a gente possa, de alguma forma, responder para o mundo, né? O que a universidade sempre tem feito, né? Mente quem diz que não faz, que a universidade não conversa com a sociedade, ela sempre tem feito, e a nossa responsabilidade, agora, com todas essas dificuldades, de alguma forma, criarmos esse acolhimento para que vocês, novos estudantes e novas estudantes, possam prosseguir nas suas pesquisas, no desenvolvimento, com todas as dificuldades, nós sabemos, adiantamos, mas que com toda certeza o programa de pós-graduação, as universidades envolvidas, todos nós estaremos juntos e juntas no Brasil inteiro, esperando vocês de braços abertos, porque nós vamos juntos mais longe, né? Bem, quando eu pensei em propor esse tema, eu pensei exatamente num tema que pudesse ser, de alguma forma, emergente dentro da nossa situação, né? E nos últimos anos, nós temos passado por vários ataques ao que o meio ambiente representa enquanto um espaço, né, ou o território, né, de identificação, de nossa identificação no mundo, em especial povos originários, né, que vivem numa relação simbiótica, numa relação mutualista com o meio ambiente, com a natureza, né? Em especial esses têm sofrido ainda mais com todos esses ataques, né? Então eu pensei em a gente conversar exatamente sobre esse processo que isso toma, esse corpo, né, da preocupação com a natureza, né, com o meio ambiente, como um papel, como fundamental, como os últimos anos têm tomado, dentro da discussão sobre os direitos humanos. Tá? Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho. Primeiro, para conversar, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa tipologia dos direitos humanos, né, como eu chamo, né, ou sobre o local onde eles estão, situados, né, na discussão na discussão teórica, na discussão também, obviamente, prática dos movimentos sociais, sobre o sentido dos direitos humanos, seja por um olhar de um direito positivo, nacional ou internacional, seja pelo lado da própria essa atuação, essa atuação vívida, né, e viva dos movimentos sociais.
Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento que já há alguns anos tem surgido com força na América Latina, que faz parte de um movimento ainda maior, com as nossas particularidades, mas faz parte de um movimento ainda maior, que é o novo constitucionalismo latino-americano, né? E, por fim, a gente vai ver exatamente essa relação de como o meio ambiente, e pensar um mestrado em agroecologia, nós temos que pensar exatamente essa relação com o território, essa relação com o meio ambiente, né? Como esse meio ambiente se relaciona dentro da estrutura dos direitos humanos, tá? Então, inicialmente, essa visão, como eu disse para vocês lá no slide anterior, de uma visão mais positivista, e o positivista é aquilo que é posto, que é imposto, que é colocado por meio de uma regra, geralmente legal, mas também em outros sistemas por meio de decisões, mas que é posto de alguma forma, ela faz parte de uma visão mais tradicional sobre os direitos humanos, que tem características próprias, que tem elementos identificadores próprios, né? E que é a visão geral que se tem sobre os direitos humanos, né? Que coloca os direitos humanos na história da modernidade como tendo surgido também com a modernidade, juntamente com a modernidade, como gostaria Hegel, né? O Hegel adoraria falar isso, né? Que antes de 1492 não existe, se não existe história na América, também não existe direitos humanos, né? Mas é exatamente isso que nós queremos pensar. Como esse direito posto é visto, seja no cenário do Estado-nação, no Estado nacional, seja no cenário internacional, por meio dos tratados internacionais, das convenções, dos acordos, etc., né? Algumas características dessa visão mais tradicional dos direitos humanos colocam eles como uma visão imanente ou como uma visão inerente própria da pessoa humana, esse conceito que vai surgir na filosofia, que vai entrar na prática política, que vai entrar na dinâmica jurídica, a dignidade humana. Na nossa Constituição Federal, por exemplo, lá no primeiro artigo, lá de cara, você já vem escrito a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos seriam exatamente essa correlação própria, inerente, próprio, imanente à própria existência da humanidade, dos sujeitos, né? Outra característica importante que é bom destacar sobre essa visão tradicional é que os direitos humanos, eles são responsabilidade dos Estados. Se são responsabilidade do Estado, só eles podem ser cobrados, só eles podem ser responsabilizados, seja pela sua violação, seja por ter deixado que a violação aconteça. Tá? Então, isso é importante que nós destaquemos. O Estado-nação, então, ele está ali na centralidade do processo de responsabilização quanto à violação dos direitos humanos, para essa visão tradicional. Também é importante levar em consideração que a positivação, ou seja, a construção por meio de um documento legal, seja uma decisão legal, seja a construção de um documento parlamentar, uma lei, uma constituição, ou mesmo no cenário internacional, um tratado, um acordo, uma convenção, né, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, como o Acordo de Paris, né, sobre a questão do direito ambiental, etc., como eles estão sempre colocados no final dessa corrida. Então, quando nós colocamos a ideia de positivação, ter a lei, ter a Constituição, ter aquele tratado é o ponto final. Lutando para que tenhamos os direitos humanos. Quando? Quando ele for positivado. Então, ter uma lei, ou seja, um tratado, ele é o ponto final da busca, da luta pelos direitos humanos. Tá? Outra visão dessas características, dessa visão tradicional, são algumas expressões muito correntes que estão construídas em toda a literatura, em toda a discussão, em todas as questões de decisão relativas aos direitos humanos, é que eles são inalienáveis, irrenunciáveis, imutáveis, não prescrevem com o tempo, que eles não podem ser violados, e se eles forem, eles têm que ter a responsabilização, eles são progressivos, eles vão aumentando com o tempo, eles são indivisíveis, não pode ser dado um e deixar o outro de lado, eles não são taxativos, ou seja, não é porque a Constituição só diz aqueles que são apenas e tão somente aqueles, né? Eles não são taxativos, né?
São dialéticos, né, construídos numa relação dialética em que eu tenho um direito humano garantido, assim como outra pessoa também tem um direito humano garantido, e no processo de verificação dessa junção entre os dois, né, no caso de um violar o outro, eu preciso construir uma reflexão dialética. E eles são utópicos, ou seja, utópico aqui, não num sentido pejorativo, mas utópico no sentido do não lugar, né? É aquilo que nos coloca em movimento no mundo. Utopia é aquilo que nos movimenta para buscar o melhor. É o não lugar, é aquilo que não existe ainda, mas que pode ser buscado, né? Então, são essas algumas características próprias dessa visão mais tradicional e que também nos ajudam a nos colocar como que eles são inseridos nesse cenário, seja no cenário nacional por meio do nosso Poder Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, por excelência, é um guardião da Constituição Federal, onde vários direitos são positivados. Mas também no cenário internacional tem diversos sistemas, seja o sistema global de direitos humanos, né, centralizado na Organização das Nações Unidas, seja em sistemas regionais de direitos humanos, como é o caso da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, que eu destaquei aqui, entre outros, tem na Europa, tem na África, enfim, tem outros espaços possíveis, a existência de sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, para cobrar aquela inviolabilidade ou responsabilização por suas violações. Bem, quais são avanços que essa teoria nos coloca, essa teoria mais tradicional? Ela tem os seus prós. Por exemplo, quando ela insere o Estado-nação dentro de um papel de construção de um sistema mundial, né, um sistema de estados, ou seja no cenário global, seja no cenário regional, você desterritorializa a responsabilização interna, ou seja, a justiça pode ser praticada ainda que internamente naquele estado não seja feita, né? É um exemplo, o caso da Maria da Penha, por exemplo, em que no Estado brasileiro não foi construída a justiça que se esperava, somente quando chega na OEA. Né? Essa denúncia chega na OEA. Os direitos humanos, eles surgem como uma tentativa de superação da estrutura de privilégios que nós tínhamos lá antes de 1789, na estrutura do feudalismo, embora hoje nós percebamos que existam privilégios localizados histórica e materialmente na sociedade brasileira, a lei diz claramente que somos todos iguais perante a lei. Todos somos iguais perante a lei, pelo menos materialmente e textualmente, isso é garantido. Né? Isso é um direito, inclusive, subjetivo nosso de querer que essa igualdade seja efetivada, né? Em superação àquela estrutura que era a regra de estrutura de privilégios. Né? Se eu nasci um nobre, serei nobre para sempre. Se eu nasci clero, serei clero, minha família sempre será do clero, etc, etc. Né? Outra possibilidade que também vem dessa estrutura mais tradicional, um avanço, é que, como eu já disse até anteriormente, o sistema regional também coloca a possibilidade de um monitoramento internacional, seja por organizações internacionais que fazem propriamente, tem como objetivo propriamente o processo mesmo de fiscalização, seja pelos estados nacionais, dentro da interação que existe no processo do sistema de estados. E, por fim, como eu disse também, ser um direito subjetivo público me coloca a possibilidade de requerer uma estrutura de efetivação dessa justiça. Eu posso requerer o cumprimento dela. E essa justiça é, obviamente, materializada em diversos campos possíveis. Saúde, educação, direitos sociais como um todo, direitos individuais ou direitos transindividuais. Transindividuais são aqueles direitos que ultrapassam o endereço individual, né, o meio ambiente, por exemplo. E eu posso requerer a sua defesa, sua contribuição, sua proteção, né? Alguns problemas dessa visão tradicional que coloca a nossa suspensão do juízo sobre a localização dos direitos humanos apenas e tão somente nesse espaço, né? Primeiro, os direitos humanos, eles não são completamente progressivos. Por quê? Eles permitem a existência de retrocessos. Nós precisamos sempre, então, ficar alertas, porque os retrocessos podem vir a qualquer momento, né? Então, os direitos humanos e seu estabelecimento positivado não garantem que a sua inviolabilidade virá com ele, né?
retrocessos podem acontecer, e nós temos visto isso ultimamente, né? Existem também grupos paraestatais, por exemplo, grandes conglomerados econômicos, que provocam a violação dos direitos humanos. Então, a responsabilização não pode ficar apenas e tão somente na visão do Estado, porque os particulares também violam os direitos humanos. Grandes empresas também violam os direitos humanos. As estruturas que permeiam e que, enfim, estabelecem as relações sociais e políticas e também jurídicas das sociedades, elas são tão profundas que algumas sociedades não podem ser lidas sem a verificação dessas sociabilidades, ou seja, dessas formas sociais que ultrapassam qualquer tipo de posição positivada, né? E por isso nos coloca sempre em a necessidade de alerta. No caso, por exemplo, da realidade brasileira, nós temos a ideia da escravidão, o patriarcado, a dependência econômica, né, daquilo que é produzido apenas porque tem interesse internacional, e da apropriação desigual da terra, seja no espaço urbano, seja no espaço rural, né. Nós temos questões de problemas de costumes locais que também precisam ser vistos diante dessa estrutura de positivação dos direitos, que vão ao encontro, muitas vezes, da estrutura internacional de direitos humanos, ou não, vão contra essa estrutura, né? Nós temos que entender também como os direitos humanos, infelizmente, são vistos como um processo de mitologia. O mito dos direitos humanos como viabilizando a justificativa, inclusive, de violação de outros direitos, como nós temos visto ultimamente, nas últimas décadas, inclusive com a interferência de política internacional. O negacionismo das violações, a falta de punição dos violadores, enfim, são todo um conjunto que nos coloca também na suspensão da eficácia apenas e tão somente da visão tradicional dos direitos humanos. Também, quem é o homem protegido pelos direitos humanos? Ele tem, por si, por trás dele, por dentro dele, uma visão eurocêntrica do que é ser homem, ou do que é ser humano. Quando eu falo a palavra homem, eu coloco exatamente no centro qual é o sentido do humano quando nós pensamos na positivação dessa visão eurocêntrica. Um homem branco, heterossexual e burguês, né? É exatamente isso que nos coloca em suspensão também quanto à visão tradicional dos direitos humanos, porque ela desconsidera as diferenças. Também, por fim, a dificuldade que a participação dos movimentos sociais tem na própria elaboração e formulação do sentido dos direitos humanos, já que é apenas ter uma lei, eu não preciso necessariamente ter a participação dos movimentos sociais. Só que, felizmente, há outras visões que são visões que criticam e colocam em suspensão do juízo exatamente essa construção dessa visão tradicional dos direitos humanos. A teoria crítica dos direitos humanos, por exemplo, ela é uma visão epistemológica muito importante para que nós colocamos isso em cenário. Primeira coisa é que os direitos humanos, para essa visão crítica, ela não se resume apenas e tão somente nos resultados, enquanto a existência de uma lei ou de um tratado internacional, mas como meio de construção da dignidade. Os direitos humanos, então, eles são um meio de construção daquela dignidade protegida ou não, num tratado ou numa lei. O importante é que os direitos humanos são vistos como construídos no dia a dia, na vivência de pessoas reais, vivas, corpóreas, seja elas na sua existência individual, seja na organização por meio de movimentos sociais. O foco que a teoria crítica dos direitos humanos dá, por isso, é a construção de também uma própria educação em direitos humanos. Já que os direitos humanos são exatamente essa vivência do dia a dia, eles comportam também a construção de uma prática educativa sobre o sentido dos direitos humanos. Sempre levando em consideração, se eles podem ser retirados, eles são uma luta constante. Por fim, ele também nos permite, essa visão crítica dos direitos humanos, ou a teoria crítica dos direitos humanos, uma visibilidade maior das diferenças, daquele que é um sujeito negativo diante daquela positivação do homem eurocêntrico da estrutura dos direitos humanos, né?
E esse sujeito negativo, negativo no sentido de estar à margem da proteção positivista, é exatamente aquele que vai permitir construir transformações sociais, seja por questões, por um recorte étnico, racial, de gênero, de classe ou de sexualidade. Os avanços que essa teoria crítica dos direitos humanos nos traz, por exemplo, é o conhecimento de que as leis e os tratados, eles são limitados em si. Então, eles não podem ser considerados como um fim em si mesmo, né? Mas eles são limitados na sua eficácia também. Por fim, também, a teoria crítica dos direitos humanos, elas nos permite construir meios, pensar engenharias sociais, para criar o empoderamento por meio da educação em direitos humanos e por meio do fortalecimento de grupos e de indivíduos que lutam para a efetivação da sua própria história. A teoria crítica dos direitos humanos também, ela nos permite enxergar localizadamente como determinadas expressões culturais e sociais e econômicas também, elas representam também um objeto que deve ter um holofote importante no cenário nacional e internacional. Esses grupos que colocam na sua vida uma luta que responde necessariamente à necessidade de construção por meio das demandas colocadas diante das instituições nacionais ou internacionais, né? Portanto, a teoria crítica dos direitos humanos, ela nos apresenta uma virada ética. É mais e muito mais do que apenas pensar o sujeito diante da construção filosófica do homem ou do humano na visão eurocêntrica, mas colocar também a visão do outro, do diferente, daquele que não é igual a nós, não é que não é igual ao eu, porque ele também é importante. A sua influência em existência no mundo nos coloca como sujeitos importantes no mundo. Alguns problemas com a teoria crítica dos direitos humanos reduz necessariamente que ela não enxerga, por exemplo, quando ela confia que a proteção jurídica é possível, ainda que construídas a partir dos movimentos sociais, apenas então somente a proteção jurídica, ela também remanesce nessa proteção do Estado e ela não reconhece essas questões ou elementos de formação social jurídica, essas formas sociais jurídicas, forma jurídica em si, como uma prática ideológica, mas como os direitos humanos como uma prática cultural, um bem cultural. Retira essa potencialidade de reconhecer ele como um objeto também, como uma ideologia, como um objeto de prática ideológica, tá? Eu trago aqui essa citação aqui do Pascal, que eu vou passar rapidamente. Ele tem uma expressão muito interessante para a gente entender por que essas práticas são enxergadas como ideologia. Ele fala sentido lá nos pensamentos dele, lá no século XVIII, ele fala o seguinte: eu não vou à igreja porque eu acredito em Deus. Não. Eu acredito em Deus porque eu vou para a igreja. Porque eu me desloco da minha casa, porque eu me ajoelho, porque eu faço as rezas, orações, ou qualquer que seja o grupo, porque eu encontro outras pessoas que também fazem isso, porque eu ouço a música que está envolvida nos processos de construção de ritos religiosos, quaisquer que sejam, né? A música, os batuques, o som, o canto, que movimenta e vibra as janelas, movimenta e vibra as paredes, movimenta e vibra o banco, que movimenta e vibra meu corpo, e movimenta e vibra meu peito. Gente, é uma emoção sem tamanho. Se não existe Deus ali, não existe em qualquer lugar nenhum. Por isso que ele fala, né, que a ideologia ou a ideia, ela é construída por meio de práticas. E somente essas práticas é que devem, e essas práticas devem ser reconhecidas como práticas ideológicas. E os direitos humanos, nesse sentido, são apagados dessa visão de ideologia e apenas enxergados como bens culturais. Uma outra visão e uma última visão sobre a visão dos direitos humanos é a sua própria crítica, a crítica dos direitos humanos, né? Que remanesce dentro dessa estrutura mais da própria crítica do direito, né? Que enxerga o direito como parte da estrutura do capital, de proteção das estruturas do capital, do poder econômico do capitalismo, que enxerga também que o sujeito de direito, né, esse sujeito que vive, que trabalha, que é explorado, que é
expropriado, ele é fortalecido pelo próprio direito. Então, como diz o Marx, né, o paraíso inatos dos direitos, né, o paraíso onde nascem os direitos, é exatamente o espaço maravilhoso para que o capital se reproduza, porque eu preciso de um sujeito que possa alienar seu trabalho, a sua força produtiva e ir até o mercado trocar a sua força de trabalho por um salário, né? E construir mais valor. Então, eu preciso desse sujeito, ele é fundamental, ele é importante. Esse sujeito que permanece como um centro importante da construção do sentido do direito e dos direitos humanos, tá? Avançando aqui, alguns avanços dessa crítica ao próprio direito é exatamente o reconhecimento de que outras coisas devem ser construídas que não apenas a confiança no direito. Outra potencialidade dos movimentos da força popular deve ser construída como caminho, como via para a construção de uma emancipação social, uma emancipação efetiva e social. Tá? Isso é uma coisa que permanece de forma importantíssima. Obviamente, há críticas, né? Porque há quem faça, como de forma muito errada, dentro, por exemplo, da crítica que se faz, da crítica jurídica, uma hierarquização das explorações. Só posso falar sobre questões de classe. Questões de raça, de gênero e sexualidade não tem nada a ver com o mais importante. Não! É importante. É tão importante que as questões econômicas são atravessadas e reconfiguradas pelas questões de gênero, de classe e de sexualidade, né? Ela é importante para ser situada histórica e materialmente, né? Portanto, as questões de racismo, patriarcado, exploração da terra, elas devem ser consideradas como influenciadoras sobre as estruturas econômicas e também a estrutura de trabalho, né? Então, há sim uma possibilidade de união dessa construção de críticas para reconhecer o caminho que nós esperamos para os direitos humanos. Muito bem, nesse sentido, o novo constitucionalismo latino-americano, eu coloquei aqui a sigla, ele nos lança possibilidades de enxergar o sentido que esses movimentos sociais, que constroem os direitos humanos a partir de práticas e vivências no dia a dia e provocam a mudança das instituições por meio das demandas que são construídas na sua luta, como eles impactam nisso. E os direitos humanos no constitucionalismo latino-americano, nesse novo constitucionalismo latino-americano, ele é um exemplo clássico para isso, né? Isso inicia-se nos anos 90, ou seja, muito recente, né? 91, nós estamos 2001, 2011, 2021, há 30 anos do início desse movimento do novo constitucionalismo latino-americano com a Constituição da Colômbia. Depois tivemos a Constituição da Venezuela, do Equador, da Bolívia, né, que são movimentos importantes, porque lá se rompe o paradigma da ideia de Estado-nação. Se o Estado-nação diz que um Estado tem uma nação própria, o novo constitucionalismo latino-americano coloca a ideia de um Estado plurinacional ou multinacional. Há várias nações, há várias culturas, há várias expressões que devem coabitar dentro daquele próprio território. O Estado, portanto, é um centro, um berço de construção multicultural, né? O Estado-nação, então, como uma visão também eurocêntrica da transposição de uma teoria política europeia, lá do século XVI, XVII, XVIII, ele silenciou diversas culturas originais da Terra, né? Que sua língua, sua religião, a sua relação própria com a terra, que diverge da relação particular, individualista com a terra e com a propriedade, muito comum dentro do direito, que vem dessa matriz da modernidade, coloca novamente o povo como o centro e detentor do poder constituinte, aquele que constitui o próprio Estado e que constitui o poder constituído, a organização do Estado, dos governos, da administração, recoloca, portanto, o povo como importante originador da estrutura de poder. Como eu disse antes, ele faz parte, obviamente, de um movimento maior, esse movimento de constitucionalismo transformador, que já se inicia nos anos 40 em outros estados, mas que ganha particularidades. E uma das grandes particularidades na relação que a América Latina propõe é exatamente a relação com o meio ambiente e com os povos tradicionais. Nesse sentido, os conceitos de Pachamama e Bien Vivir, ou Buen Vivir,
depende do local onde você está, em alguns locais buen vivir, outros bien vivir, eles são conceitos fundamentais e nascidos na relação dos próprios povos latino-americanos com a terra, que interferem e modificam e criam conceitos epistemológicos novos, próprios desse novo constitucionalismo latino-americano, que coloca o meio ambiente e os direitos humanos numa interconexão, né? É uma proposta de uma visão que é muito mais do que antropocêntrica, onde o ser humano está no centro do universo e coloca a própria natureza como no centro das discussões. Na ideia de Pachamama ou de Mãe Terra, por exemplo, o universo tudo produz, inclusive, e não tão somente, o ser humano, né? E, portanto, ela sente a relação do que é provocada contra ela, né? Essa Mãe Terra, pelos seres humanos em especial, claro. Isso nos impõe, nos obriga a criar uma ideia de uma vivência mutualística, ou de bem comum com a Terra, com essa Mãe Terra e com todos os que habitam nesse planeta, né? Por isso, a prática da ideia de buen vivir, ou de uma estrutura, de uma visão ética, né, que nos coloca nesse mutualismo, dessa materialização, dessa convivência pacífica e harmoniosa com a Terra e com toda a ecologia, né? Ela nos coloca como uma visão sistêmica, como uma visão epistemológica totalmente nova, em que essa integração produz uma dinâmica, diálogos de existência de harmonia entre duas grandes vivências, as ancestrais e as vivências da técnica, ou aquilo que é técnica no sentido daquilo que é produzido para modificar o que é a natureza, o possível, né? Então, esses dois saberes da modernidade, os saberes ancestrais, devem estar unidos, uma prática dialógica possível para uma relação ética e de respeito com a Terra. Não se trata, obviamente, de utilizar os saberes ancestrais de forma como eu quero, instrumentalizá-los, mas de um processo de descolonização, e por isso o novo constitucionalismo latino-americano ele é um processo descolonial de discussão, nos coloca nessa obrigação de repensar a própria modernidade, a ideia de Estado, a ideia de apropriação como o meio ambiente com a Terra. Uma cosmovisão completamente nova. Nesse sentido, os direitos humanos eles têm sido afetados cada vez mais por essa visão, com grande importância na origem que esse novo constitucionalismo latino-americano toma no cenário mundial. Esse fenômeno de greening, ou em português, esse esverdeamento dos direitos humanos, provoca para nós essa relação de que os impactos sobre a natureza também são impactos sobre os direitos humanos, porque violam exatamente esse pacto geracional com outros seres humanos, com a natureza, quanto sujeito de direito, e com as gerações futuras. Se trata, obviamente, de uma nova cosmovisão e, portanto, com os seus obviamente, grandes opositores nesse sentido. Ainda que haja essa oposição, mas uma oposição que não se justifica diante até mesmo do direito positivo, que eu trago, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 21, que é um direito, um documento internacional de proteção do sistema interamericano de direitos humanos, né, que vai dizer assim para a gente, o direito à propriedade privada protege, abarca o direito à propriedade privada coletiva, pela tradição comunitária do povo indígena. Defender que só existe uma forma de usar os bens e deles dispor faz impossível a proteção de comunidades indígenas. Desconhecer o direito ancestral das comunidades indígenas e seus territórios afeta direitos básicos, como o direito à sobrevivência dos mesmos, e é dever do Estado oferecer uma proteção efetiva às suas particularidades. Portanto, essa cosmovisão que vem com o respeito à terra, à Mãe Terra, à Pachamama, por meio de uma relação ética, ela também deve ser obrigatoriamente protegida como um direito humano. Portanto, até o próprio sistema global e o sistema regional interamericano de direitos humanos, centrado na OEA, na Organização dos Estados Americanos, ele passa a ter uma nova visão do sentido que os direitos humanos, que os direitos ambientais, que o direito ambiental terá para a leitura do que são os direitos humanos, tá? Um exemplo, por exemplo, que eu trago aqui como os casos mais recentes,
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que junto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos estão construindo o processo de interação do sistema regional, né, de proteção, eles já são afetados por essa ideia do esverdeamento dos direitos humanos. Ela fala assim, ó, a Corte já faz até mesmo a interpretação do artigo 21 da Convenção Americana, o Pacto de São José da Costa Rica, como uma forma de proteção dessas comunidades, da sua cultura, da sua língua, da sua relação coletiva com a terra, e, portanto, merece atenção e proteção no cenário internacional. Isso não está localizado apenas e tão somente na América Latina, mas demonstra o impacto que essa nova cosmovisão tem gerado sobre o mundo. Vários casos na Corte Europeia de Direitos Humanos, em outros tratados, como a Carta Africana de Direitos Humanos, artigo 24, em outros locais do mundo, já sentem esse impacto. Inclusive, mais recentemente, a partir de 2016, o Estatuto de Roma, ele tem sido interpretado para dar ao Tribunal Penal Internacional, que tem como obrigação a proteção de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e ratificação e crimes de agressão, a ideia de que os direitos humanos também importam em violação de crimes ou em possibilidade de positivação de crimes contra a humanidade, ou o chamado ecocídio. Aqui eu trouxe 2 exemplos, só para vocês verem como isso se materializa na Corte Interamericana de Direitos Humanos, contra o Estado do Paraguai e contra o Estado brasileiro, né? Esse é o primeiro caso, de 2010, e o último, recentemente julgado no caso do Brasil, de 2018, onde as convenções de direitos humanos são interpretadas para reconhecer que o direito ambiental, que o meio ambiente é sim um direito humano e, portanto, merece sua proteção. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês reconhecerem. Essa literatura ela é muito forte já nesse sentido, para compreender como esses direitos humanos acabam gerando impacto sobre a estrutura dos direitos humanos. Mas, como diria o Raul Zaffaroni, num texto mais recente de 2011, obviamente se trata de uma nova cosmovisão, que é limitada pela nossa visão sobre o animal não humano, né? Então, obviamente, a incorporação da natureza ao direito internacional, constitucional, direitos humanos, no caráter de sujeito de direito, ou seja, a natureza enquanto sujeito de direito, não objeto de proteção, sujeito de direitos, abre um novo capítulo na história do direito, a respeito do qual a nossa imaginação ainda é pobre, ainda tem suas dificuldades, porque hoje nos movemos ainda dentro de um paradigma que nega direitos a todo não humano. Portanto, e eu trago isso como uma reflexão para as novas gerações de pesquisadores e pesquisadoras que vêm hoje ao programa de pós-graduação, iniciam esse semestre, ou programas que já estão antes, que nós pensamos exatamente assim, na potência que o direito ambiental, que a proteção à terra, que a proteção à cultura, né, aos povos tradicionais tem com relação a essa ligação imediata, né, que se faz e necessária com a proteção dos direitos humanos. Meu abraço e estou aqui para perguntas para a gente discutir um pouco mais. Muito obrigado, professor Jairton.